O ar do acampamento era pesado, uma mistura de lama fria, fumaça de lenha úmida e o cheiro metálico da exaustão. Os soldados moviam-se como sombras cinzentas contra um céu que prometia mais chuva, seus rostos marcados por uma fadiga que ia além do corpo. No centro desse universo de desolação, o general Valérius caminhava, suas botas polidas afundando com nojo na terra remexida. Cada passo seu era um golpe de martelo, silenciando murmúrios e endireitando espinhas. Ele não inspecionava, ele julgava. Seu olhar varria as tendas rasgadas e os rostos anônimos com a mesma frieza com que analisava um mapa de batalha, procurando por qualquer sinal de fraqueza, qualquer fissura na disciplina que ele forjara com rigor implacável. Para Valérius, a compaixão era uma doença, e aquele acampamento tão perto da linha de frente era um corpo vulnerável que ele precisava manter imune a qualquer custo, mesmo que para isso precisasse amputar um de seus próprios membros. Foi então que seus olhos de falcão cravaram em uma anomalia. Afastado do movimento pragmático do acampamento perto dos escombros de uma capela bombardeada, uma figura solitária estava de joelhos. Era o soldado Elias, um jovem cujo rosto ainda não havia perdido a suavidade do campo de onde viera. Ele não estava limpando sua arma nem remendando seu uniforme. Diante dele, 2 pequenos montes de terra se erguiam do chão como sepulturas improvisadas. Sobre um repousava o capacete amassado de um companheiro perdido na última patrulha. Sobre o outro, para o horror silencioso de quem via, estava o capacete do inimigo. Elias mantinha as mãos unidas, a cabeça baixa numa prece silenciosa. Sua devoção criando uma bolha de paz em meio ao caos. Para o general, aquela cena não era de paz. Era uma provocação, uma mancha de insubordinação que precisava ser limpa com fogo, uma heresia contra o deus da guerra que ele servia fielmente. A reação de Valérius foi imediata e brutal, um predador que não perde tempo com avisos. Ele atravessou o acampamento em passadas largas e duras, o silêncio se aprofundando à sua passagem. Sem uma palavra, agarrou Elias pelo colarinho do uniforme puído e o ergueu do chão com uma força que desmentia sua idade. Arrastou o jovem soldado para o centro do pátio improvisado, jogando-o na lama diante dos outros homens que pararam suas tarefas petrificados. O capacete inimigo rolou e parou perto da bota do general. — O que é isto? Rosnou Valérius, sua voz um trovão baixo e perigoso. Ele chutou o capacete com desprezo. — Você reza pelo mesmo demônio que matou seus irmãos? Você chora por aquele que nos arrancaria os olhos se tivesse a chance? A humilhação era um espetáculo público, uma lição para todos. A humanidade do inimigo era uma mentira, e acreditar nela era traição. Elias permaneceu no chão, o rosto sujo de lama, o corpo encolhido sob o peso do poder absoluto do general. Ele não chorava, nem tremia. Havia uma quietude em seus olhos que enfurecia Valérius ainda mais, uma dignidade silenciosa que se recusava a quebrar. Os outros soldados olhavam para o chão, para qualquer lugar que não fosse o rosto do general ou a figura caída de seu companheiro. O ar ficou rarefeito, carregado com a vergonha de Elias e o medo coletivo. Valérius inclinou-se, o rosto a centímetros do soldado. Seu hálito quente cortando o ar frio. — Dê-me uma única razão, soldado. Ele sibilou, a voz letalmente calma. Uma única razão para eu não fuzilá-lo aqui e agora por traição. O silêncio que se seguiu foi absoluto, uma mortalha pesada que cobriu o acampamento esperando por uma resposta que poderia salvar uma vida ou selar um destino. O silêncio que se abateu sobre o acampamento era mais pesado que a chuva iminente. Cada soldado prendia a respiração, transformando o pátio de lama em um vácuo, onde apenas a pergunta do general Valérius ecoava, suspensa como uma sentença de morte. A ameaça de fuzilamento não era uma hipérbole. Era uma promessa contida na postura rígida do general, na maneira como seu punho se fechava ao lado do corpo. Elias, ainda no chão, sentia o frio da terra úmida infiltrar-se em seu uniforme. Um frio que parecia subir por sua espinha. Seus olhos, no entanto, não refletiam o terror que todos esperavam. Havia neles uma calma antiga, uma aceitação que desarmava a própria violência da situação. Ele não olhava para a lama ou para os rostos assustados de seus companheiros. Seu olhar estava fixo no general, não com desafio, mas com uma estranha e serena firmeza, como se esperasse não por um julgamento, mas por uma compreensão que ele sabia ser quase impossível de alcançar naquele inferno. Lentamente, ignorando a dor no ombro onde o general o agarrara, Elias apoiou as palmas das mãos na lama, não para se levantar em um ato de desafio, mas para se ajoelhar de forma correta.
O movimento foi deliberado, quase litúrgico, transformando o centro da humilhação pública em um altar improvisado. Ele endireitou as costas, a lama escorrendo por suas calças, e juntou as mãos novamente, não em súplica, mas em uma continuação do gesto que havia sido tão brutalmente interrompido. Essa pequena ação, essa recusa em se manter prostrado na desonra, foi a primeira ondulação na superfície estagnada do poder do general. Para os soldados que assistiam, petrificados, aquele gesto não era de insubordinação, mas de uma dignidade inabalável. Era a afirmação silenciosa de que, mesmo sob a mira de uma autoridade absoluta, a alma de um homem ainda lhe pertencia. A curiosidade começou a brotar no solo do medo, uma pequena semente de dúvida sobre a natureza daquela suposta traição. O general Valérius observou o movimento com uma fúria contida, seus olhos se estreitando. A calma de Elias era um insulto, uma anomalia que seu mundo de ordens e obediência não conseguia processar. Ele esperava súplicas, lágrimas, uma confissão balbuciada. Em vez disso, recebeu um silêncio que era mais eloquente que qualquer grito. A dignidade do soldado era uma parede invisível contra a qual sua autoridade se chocava. "Eu fiz uma pergunta, soldado", disse Valérius, sua voz baixando para um rosnado perigoso, cada sílaba um pedaço de gelo. Ele deu um passo à frente, sua sombra cobrindo completamente Elias, uma tentativa de esmagar aquela resiliência com sua mera presença física. O ar ficou ainda mais denso, carregado com a expectativa de uma violência que parecia inevitável. O capitão Rojas, ao lado, engoliu em seco, o conflito visível em seu rosto, a lealdade ao seu comandante e uma nascente e incômoda empatia pelo jovem ajoelhado na lama. Foi então que Elias falou. Sua voz, surpreendentemente, não tremeu. Era baixa, mas clara, cortando o silêncio com a precisão de um bisturi. "Eu não rezo pela bandeira dele, meu general", disse ele, as palavras simples, diretas, desprovidas de qualquer emoção que pudesse ser interpretada como medo ou desrespeito. A frase pairou no ar, enigmática e poderosa. Não era uma negação da acusação, nem uma confissão. Era uma redefinição do ato, uma porta aberta para um entendimento mais profundo que ninguém ali esperava. O general parou, a mão que estava se fechando em punho relaxou por um instante. A resposta não se encaixava em nenhuma das categorias que ele conhecia: covardia, traição ou rebeldia. Era algo novo, algo que exigia um tipo de pensamento que a guerra se esforçava para aniquilar. A semente do conflito não era mais entre um general e um soldado, mas entre a lógica da guerra e a lógica da alma. A declaração de Elias provocou uma mudança sutil na atmosfera. Os soldados, antes com os olhos baixos, agora se entreolhavam, suas expressões uma mistura de confusão e um respeito recém-descoberto. O capitão Rojas deu um passo involuntário para a frente, como se quisesse ouvir melhor, como se sentisse que estava prestes a testemunhar algo fundamental. A coragem de Elias não estava em levantar a voz, mas em usar a sua com uma honestidade tão desarmante. Ele não estava se defendendo, estava explicando. Essa distinção foi crucial. Valérius sentiu a mudança no ar, a leve hesitação na disciplina coletiva, e isso o irritou ainda mais. Ele via aquilo como uma fissura em sua autoridade, uma fraqueza que se espalhava como uma praga. A curiosidade que o soldado despertara nos homens era, para o general, uma forma de contaminação. Uma ameaça à máquina de guerra que ele comandava com mão de ferro. "Semântica não o salvará do pelotão de fuzilamento, soldado", retrucou Valérius, tentando recuperar o controle da narrativa, reduzindo a resposta de Elias a um mero jogo de palavras. "Você chora por um homem cujo único propósito era matá-lo. Você honra o uniforme que representa nossa aniquilação. Chame como quiser, isso é traição. Explique-se de uma vez por todas, ou seu próximo silêncio será o último." A ameaça foi mais explícita, mais desesperada. O general estava tentando forçar a situação de volta ao território familiar do poder e da punição, mas a semente da dúvida já havia sido plantada. Ele não estava mais apenas interrogando um traidor, estava sendo desafiado por uma perspectiva que ele não compreendia, e essa falta de compreensão era a maior ameaça de todas para um homem que construiu sua vida sobre certezas absolutas e inquestionáveis. A tensão aumentou, mas agora era uma tensão diferente, tingida de expectativa. Elias ergueu o olhar e, pela primeira vez, sua expressão continha uma sombra de dor. "Eu rezo por nosso irmão, o soldado Marcos." Ele começou, sua voz ganhando uma ressonância emocional que silenciou até o vento. "Rezo para que Deus o receba."
para que sua mãe encontre algum consolo e para que sua filha pequena se lembre de seu rosto. Eu o conhecia, general. Ele me mostrou o último desenho que ela lhe enviou. Ele o guardava aqui, disse Elias, tocando o próprio bolso do peito. Ao fazer isso, ele não estava apenas respondendo à acusação, estava humanizando sua própria dor e a de seu camarada. Lembrando a todos que a guerra era travada por homens, não por máquinas. Ele estabeleceu sua lealdade de forma inegável, não ao exército como uma abstração, mas aos seres humanos que o compunham. Essa declaração de lealdade pessoal e profunda tornou a acusação de traição ainda mais absurda e fora de lugar. Depois de uma pausa respeitosa, Elias voltou seu olhar para o segundo monte de terra, onde repousava o capacete inimigo. E eu rezo por ele, continuou, sua voz mantendo a mesma solenidade. Não para que suas vitórias sejam celebradas ou para que sua causa seja abençoada. Não peço a Deus que perdoe seus atos nesta guerra. A multidão de soldados se inclinou para a frente, tentando decifrar o enigma. O que ele diria a seguir? Cada palavra parecia carregar o peso de uma revelação iminente. O general Valérius permaneceu imóvel. Sua raiva agora misturada a uma relutância em interromper. Ele também fora apanhado pela narrativa, transformado de juiz em ouvinte. A curiosidade havia vencido a fúria, pelo menos por um momento. Elias estava no controle da cena, não por poder ou autoridade, mas pela força de uma verdade que ainda não havia sido totalmente revelada, mas cuja presença já era sentida por todos. Eu o encontrei depois da batalha, explicou Elias, sua voz agora quase um sussurro, forçando todos a se concentrarem. Ele estava caído perto do riacho, longe dos outros. O combate havia acabado. Não havia mais glória nem ódio. Apenas um homem, meu general. Um homem cujo sangue se misturava à água. A descrição era crua, despojada de qualquer jargão militar. Ele estava pintando uma imagem não de um inimigo, mas de uma morte solitária e anônima. Ele falava da quietude que se segue à violência, um espaço onde os uniformes perdem o significado e apenas a frágil condição humana permanece. Ao descrever a cena, Elias convidava a todos, inclusive o general, a se despirem de suas armaduras e a encararem a realidade fundamental da guerra. O seu custo em vidas despojado de qualquer ideologia. Ele estava construindo a base para sua revelação, tijolo por tijolo, com uma precisão emocional que era ao mesmo tempo sutil e devastadora. No bolso do uniforme dele, Elias continuou, fazendo uma pausa que atraiu toda a atenção do acampamento. Ele também carregava algo que o mantinha lutando, assim como Marcos, algo que o lembrava do porquê queria voltar para casa. A menção de um item pessoal, um paralelo direto com seu camarada caído, foi o golpe mais poderoso até então. Ele não estava defendendo o inimigo, mas criando uma ponte de humanidade compartilhada entre os dois mortos. A ideia de que o soldado inimigo pudesse ter as mesmas motivações, os mesmos amores e as mesmas esperanças que os seus próprios homens era uma heresia no código de guerra do general Valérius. Mas a forma como Elias a apresentou, não como uma teoria, mas como uma observação factual, tornava-a incrivelmente difícil de refutar. A curiosidade no acampamento atingiu um nível febril. O que aquele homem carregava? A pergunta pairava, carregada de um significado que transcendia a simples curiosidade. O general Valérius não se moveu. Sua face, antes uma máscara de fúria inflexível, agora exibia uma confusão quase imperceptível. Uma pequena ruga entre suas sobrancelhas aprofundou-se. Um sinal de que a certeza de seu universo estava sendo abalada. Ele ainda era o homem no poder, o detentor da vida e da morte de Elias, mas a dinâmica moral havia se alterado irrevogavelmente. A acusação de traição parecia agora simplista, quase infantil, diante da complexidade que o jovem soldado havia introduzido. O silêncio retornou, mas desta vez não era um silêncio de medo, mas de profunda antecipação. Elias havia plantado a semente do conflito no lugar mais inesperado, não no campo de batalha, mas na consciência de seu comandante. Ele havia transformado sua própria defesa em um questionamento sobre o verdadeiro significado de lutar uma guerra, deixando o general e todos os presentes suspensos em uma pergunta silenciosa, esperando pela revelação que mudaria tudo. O general Valérius riu. Foi um som seco, desprovido de qualquer humor. Um estalar de galhos secos quebrando o silêncio tenso. A curiosidade que por um instante havia amolecido suas feições endureceu novamente, transformando-se em uma máscara de desprezo. Ele interpretou a pausa de Elias não como um momento de profunda verdade, mas como uma tática sentimental, uma armadilha barata para apelar a uma fraqueza que ele se orgulhava de ter erradicado de si mesmo e de seus homens.
Para Valérius, a humanidade do inimigo era um conto de fadas perigoso, uma canção de ninar cantada para adormecer os soldados antes de lhes cortar a garganta. Ele via a empatia de Elias não como uma virtude, mas como um vírus que precisava ser contido antes que infectasse todo o acampamento. A sua autoridade momentaneamente abalada precisava ser reafirmada com uma brutalidade exemplar, esmagando aquela semente de compaixão antes que ela pudesse germinar no solo fértil do cansaço e da dor dos outros soldados. Sentimentalismo não ganha guerras, soldado, rosnou Valérius, dando um passo à frente, sua presença física mais uma vez uma arma de intimidação. Você acha que o que quer que esse desgraçado carregasse no bolso o impediria de enfiar uma baioneta em você? Acha que o amor por sua família o tornava menos mortal? Ele gesticulou para o acampamento, para os rostos cansados dos homens que observavam a cena. Cada um destes homens tem algo que os espera em casa. É por isso que eles lutam. Para destruir aqueles que ameaçam isso, não para rezar por eles. Sua voz era um açoite, cada palavra projetada para despir Elias de sua dignidade, para enquadrar sua compaixão como uma traição direta à irmandade dos soldados. Ele estava reescrevendo a narrativa à força, transformando um ato de profunda humanidade em uma prova de ingenuidade perigosa e insubordinação. A tensão no ar tornou-se quase insuportável, uma corda esticada prestes a arrebentar. Com um gesto de impaciência, o general estendeu a mão. Mostre-me, ordenou ele, a voz carregada de um sarcasmo cortante. Mostre a todos nós este tesouro que o fez esquecer seu juramento. Mostre-nos a relíquia que vale mais do que a vida de seus irmãos. A exigência era uma armadilha. Se Elias se recusasse, seria um desafio direto à autoridade. Se obedecesse, estaria entregando o símbolo de sua convicção para ser profanado. O general acreditava ter encurralado o soldado, forçando-o a uma escolha onde ambas as opções levavam à desonra. Ele queria expor o objeto, qualquer que fosse, como algo trivial e insignificante para provar a todos que a base da suposta revelação de Elias era frágil e patética. A humilhação agora não era apenas sobre o ato de rezar, mas sobre desmoralizar a própria fonte da coragem do soldado, transformando sua prova de verdade em um espetáculo de vergonha pública. Elias hesitou por um segundo, não por medo da punição, mas por um instinto protetor em relação ao que carregava. Aquele pequeno objeto não era uma prova para um tribunal militar. Era o último vestígio da vida de um homem, um segredo que ele sentia ter o dever de guardar, mas ele sabia que a recusa seria o fim. Lentamente, com um movimento que parecia custar-lhe toda a força, ele enfiou a mão no bolso de seu uniforme puído. Todos os olhos do acampamento estavam fixos em sua mão. O único som era o do vento frio assobiando entre as tendas rasgadas. A mão de Elias emergiu fechada, escondendo o que quer que tivesse encontrado. Ele abriu os dedos devagar, revelando um pequeno pedaço de papel, dobrado várias vezes, manchado pela umidade e talvez pelo sangue. Era algo pequeno, frágil, quase insignificante diante da brutalidade da guerra que os cercava. Aquele pequeno quadrado de papel parecia conter todo o peso do mundo. Antes que Elias pudesse dizer qualquer coisa, Valérius arrancou o papel de sua mão com um movimento rápido e desdenhoso. Ele não o abriu. Não o olhou com interesse, apenas o segurou entre o polegar e o indicador como se fosse algo sujo e o ergueu para que todos vissem. Isto, ele zombou, a voz ecoando pelo pátio silencioso. É esta a sua grande justificação? Um pedaço de lixo encontrado no bolso de um cadáver? O general balançou o papel no ar, seu gesto transformando o símbolo de humanidade compartilhada em um mero detrito de batalha. Para os soldados, a imagem era devastadora. A coragem silenciosa de Elias sendo ridicularizada, sua profunda convicção reduzida a um pedaço de papel amassado nas mãos de um poder absoluto. A arrogância de Valérius atingiu seu ápice. Ele não precisava ver o que estava no papel. Em seu mundo, o conteúdo era irrelevante. A única coisa que importava era que pertencia ao inimigo e, portanto, não tinha valor. Convencido de sua vitória moral e disciplinar, o general amassou o papel em uma pequena bola e o atirou de volta na lama, aos pés de Elias. Sua punição não será a morte, soldado. Isso seria fácil demais, disse Valérius, a voz agora fria e calculista. Você passará a próxima semana cavando latrinas, sozinho, do amanhecer ao anoitecer. Quero que você sinta o cheiro da podridão, para que se lembre do que acontece quando se confunde o inimigo com um irmão. A punição era deliberadamente humilhante, projetada não apenas para castigar o corpo,
mas para quebrar o espírito, para associar seu ato de compaixão à sujeira e à degradação. E então ele deu o golpe final. E quanto a isso, disse, apontando com a bota para a bolinha de papel na lama, queime. Quero ver você mesmo destruir esta sua desculpa para a fraqueza. A ordem era a profanação final, a exigência de que o próprio Elias aniquilasse o símbolo de sua humanidade. O general Valérius virou as costas, seu dever cumprido. Ele não olhou para trás, certo de que a lição havia sido ensinada e sua autoridade restaurada de forma inquestionável. Os outros soldados, sob o olhar severo do capitão Rojas, desviaram o olhar de Elias e voltaram lentamente às suas tarefas, o som de suas atividades preenchendo o silêncio de forma artificial e pesada. Elias foi deixado sozinho no centro do pátio, a lama fria grudando em seus joelhos, o vento cortante açoitando seu rosto. Ele olhou para baixo, para a pequena bola de papel suja de terra, uma frágil testemunha de uma vida perdida e de uma humanidade sitiada. O peso da ordem do general pairava sobre ele, uma sentença mais pesada do que qualquer punição física. O acampamento inteiro, embora em movimento, parecia prender a respiração, esperando para ver se a última centelha de dignidade de um homem seria finalmente apagada pelo fogo. O frio da lama subia pelos joelhos de Elias. Um frio que não vinha apenas da terra encharcada, mas da solidão absoluta que o cercava. O acampamento havia retomado seu ritmo ruidoso e funcional, um organismo indiferente que já o havia expelido de seu corpo. Os sons de martelos batendo em metal, de ordens gritadas à distância e do ranger das rodas de uma carroça formavam uma parede sonora que o isolava ainda mais em seu pátio de vergonha. A ordem do general Valérius não era apenas uma punição, era um decreto de aniquilação moral. Queimar aquele pequeno pedaço de papel significava queimar a própria razão de seu ato, admitir que sua compaixão era de fato uma fraqueza, um lixo a ser descartado. Ele olhava para a bolinha de papel amassada, uma pequena ilha de fragilidade no mar de lama, e sentia o peso de uma escolha que definia não apenas seu destino, mas sua alma. A fumaça das fogueiras distantes ardia em seus olhos, mas as lágrimas que se formavam não eram de dor, mas de uma clareza terrível e silenciosa. O general Valérius se afastava com a certeza de um homem que acabara de endireitar uma peça torta em sua máquina de guerra. Ele não olhou para trás, pois em sua mente o drama havia terminado. A lição fora dada, a hierarquia reafirmada, e o soldado, uma anomalia sentimental, seria corrigido pelo trabalho sujo e pela obediência forçada. Ele caminhava em direção à sua tenda, o centro nevrálgico do acampamento, onde mapas e estratégias o aguardavam, um mundo de linhas e números onde a humanidade era uma variável inconveniente a ser ignorada. Para ele, a vitória era uma equação matemática, e a compaixão era o erro de cálculo que levava à derrota. Ele acreditava ter esmagado a semente da insubordinação de Elias com a bota de sua autoridade, sem perceber que certas sementes não são esmagadas pela pressão, mas forçadas a brotar em lugares mais profundos e inesperados. Sua retirada não foi o fim da cena, mas a criação do espaço necessário para que a verdadeira força pudesse se manifestar. Elias permaneceu de joelhos, imóvel, por um longo momento que pareceu se estender por uma eternidade. O vento frio açoitava seu rosto, secando a lama em sua pele, mas ele não sentia. Sua atenção estava totalmente focada na pequena esfera de papel. Queimar era simples. Um fósforo, uma pequena chama e a ordem estaria cumprida. Ele estaria seguro, ou tão seguro quanto um soldado pode estar em uma zona de guerra. Mas a simplicidade do ato era uma mentira. Seria a mais complexa das traições, uma traição a si mesmo, ao homem que ele encontrou morrendo perto do riacho, e à pequena mão que desenhou algo para um pai que nunca mais voltaria. Ele sabia, com uma certeza que transcendia o medo, que não poderia fazê-lo. Aquele pedaço de papel não era uma desculpa. Como o general havia dito, era um testamento, e destruir um testamento era um pecado maior do que desobedecer a qualquer ordem de um homem mortal, por mais poderoso que ele fosse. Lentamente, com a solenidade de um sacerdote se aproximando de um altar, Elias estendeu a mão. Seus dedos cobertos de lama tocaram a superfície úmida e enrugada do papel. Ele não o agarrou. Ele o recolheu com uma delicadeza que contrastava brutalmente com a violência da cena anterior. Ergueu-o da lama como se estivesse resgatando algo precioso de um naufrágio. O gesto foi pequeno, quase imperceptível para a maioria do acampamento, mas carregado de um significado imenso. Não era um ato de desafio aberto, mas de preservação silenciosa.
Ele estava protegendo a última evidência de que a guerra era travada por homens, não por monstros. Aquele pequeno movimento, aquela recusa em tratar o sagrado como profano, foi a primeira rachadura na armadura da ordem do general. Foi a virada silenciosa, um murmúrio de dignidade em um mundo que gritava por obediência cega, uma afirmação de que a alma de um homem não pode ser comandada. O capitão Rojas, que se preparava para seguir o general, parou. Ele estava a uma distância segura, perto o suficiente para ver, mas longe o suficiente para não ser cúmplice. Uma ordem direta havia sido dada, e ele, como oficial, deveria garantir seu cumprimento. No entanto, algo o prendeu ao local. Uma curiosidade incômoda, uma dúvida que se recusava a ser silenciada pela disciplina militar. Ele observou Elias, esperando ver o soldado se levantar, procurar por fogo e encerrar o episódio humilhante. Em vez disso, ele testemunhou aquele gesto de reverência. Viu a maneira como Elias segurou o papel, a forma como seu corpo se curvou sobre ele, protegendo-o do vento. Rojas sentiu uma pontada de algo que ele não conseguia nomear. Não era pena, era respeito. Um respeito desconfortável e perigoso, pois era direcionado a um homem que acabara de ser publicamente desonrado por seu comandante, o mesmo homem a quem Rojas devia lealdade inquestionável. Com o papel na palma da mão, Elias usou o polegar da outra mão para limpar cuidadosamente a lama. Cada movimento era lento, metódico. Ele não estava apenas limpando a sujeira, estava restaurando a dignidade do objeto. A lama, símbolo de sua humilhação, era removida com um cuidado que beirava a devoção. Ele virava o papel, limpando cada fenda, cada dobra, como se estivesse preparando um corpo para o sepultamento. Para qualquer um que olhasse de longe poderia parecer um ato estranho, obsessivo. Mas para Rojas, que observava com uma atenção crescente, a cena se transformava em um ritual de memória e honra que desafiava diretamente a profanação ordenada pelo general. Aquele soldado, ajoelhado na lama, estava ensinando uma lição silenciosa sobre o valor das coisas que a guerra se esforça tanto para nos fazer esquecer. E Rojas, pela primeira vez em muitos anos, sentia-se como um recruta, aprendendo algo fundamental sobre a natureza do dever. A lama cedeu, revelando a tinta desbotada por baixo. Elias, com uma delicadeza infinita, começou a desdobrar o papel. As dobras estavam frágeis pela umidade, e ele agia com o cuidado de um arqueólogo desenterrando um artefato antigo e precioso. Cada movimento era uma aposta contra a desintegração. O papel se abriu em suas mãos, revelando seu conteúdo. Elias não o ergueu para que outros vissem. Aquele era um momento privado, uma comunhão silenciosa com o homem morto. Seu rosto, antes uma máscara de calma resiliente, se transformou. Uma onda de emoção profunda passou por seus olhos, mas não era a dor aguda da perda. Era algo mais amplo, uma tristeza universal, uma compaixão que parecia abraçar não apenas aquele soldado inimigo, mas todos os pais e todos os filhos separados pela brutalidade da guerra. Ele não estava olhando para um simples desenho. Estava olhando para o coração partido do mundo. O capitão Rojas deu um passo instintivo para a frente, sentindo-se um intruso, mas incapaz de desviar o olhar. Ele não conseguia ver o que estava no papel, mas via o rosto de Elias. E naquele rosto ele viu uma verdade que o abalou profundamente. A acusação do general Valérius de traição, de sentimentalismo perigoso, agora parecia grotescamente errada. Não havia fraqueza na expressão de Elias, havia força. Uma força de um tipo que Rojas raramente via no campo de batalha. Uma força que não vinha do ódio ou da fúria, mas de uma compreensão profunda e dolorosa da condição humana. Ele percebeu que o que estava testemunhando não era um ato de insubordinação, mas um ato de fé. Uma fé não em um Deus ou em uma bandeira, mas na humanidade compartilhada que existia sob todos os uniformes. A certeza de Rojas sobre o mundo, sobre a guerra e sobre seu general começou a desmoronar. Elias segurou o papel por mais um instante, como se para memorizar cada linha, cada cor desbotada. Então, com a mesma precisão deliberada, ele começou a dobrá-lo novamente, seguindo as marcas originais. Cada dobra era um ato de respeito, um gesto de devolução da ordem a um pequeno pedaço de vida que havia sido mergulhado no caos. Ele não o amassou. Ele o restaurou à sua forma original, um pequeno retângulo de papel que continha um universo de amor e perda. O vento uivava mais forte, tentando arrancar o papel de suas mãos, mas Elias o segurava com firmeza, um guardião de uma memória que não era sua, mas que ele havia adotado como sagrada. Aquele gesto de dobrar o papel era a sua resposta final ao general. Não uma resposta falada,
mas uma ação que dizia, mais alto do que qualquer grito, que algumas coisas não podem e não devem ser destruídas. Com o papel devidamente dobrado, Elias fez algo que selou a mudança no equilíbrio de poder moral. Ele não o guardou em um bolso qualquer como um objeto encontrado. Ele abriu os botões superiores de seu uniforme, perto do peito. Com cuidado, deslizou o pequeno retângulo de papel para dentro, colocando-o junto à sua própria pele. Ele o guardou no mesmo lugar onde Marcos, seu camarada caído, guardava o desenho de sua própria filha. O simbolismo do gesto era inconfundível e devastador em sua simplicidade. Ele não estava apenas salvando o papel, estava unindo as duas dores, a do amigo e a do inimigo, em um único lugar sagrado perto de seu próprio coração. Era uma declaração silenciosa de que, para ele, a humanidade não tinha uniforme. Aquele ato transformou um soldado desonrado em um depositário da memória compartilhada de ambos os lados do conflito. O capitão Rojas engoliu em seco, o som alto no silêncio que se instalara em sua mente. Ele havia testemunhado uma desobediência direta. Uma ordem clara, pública e humilhante fora ignorada. Pelo código militar, ele deveria intervir, arrastar Elias diante do general novamente e relatar a insubordinação. Mas seus pés pareciam pregados ao chão. Seu corpo se recusava a obedecer à sua mente treinada. O que ele viu não foi um crime militar. Foi um ato de decência tão profundo, tão fundamental, que prendê-lo por isso pareceria uma profanação. Rojas sentiu uma onda de vergonha, não por Elias, mas por si mesmo, pelo general, por todo o exército. Vergonha por terem construído um sistema que exigia que um homem bom destruísse uma prova de amor para provar sua lealdade. A virada não era mais silenciosa, era um trovão em sua consciência. Elias abotoou o uniforme, fechando o segredo contra o peito. Ele então se levantou, a lama escorrendo por suas calças. Sua postura não era de desafio nem de medo. Era a postura de um homem que havia feito o que era certo e que estava pronto para aceitar as consequências. Ele olhou na direção das latrinas que deveria cavar, seu olhar calmo e determinado. A punição física não significava mais nada. A humilhação havia perdido seu poder sobre ele, pois ele havia encontrado uma fonte de dignidade que nenhuma ordem poderia tocar. Ele não havia vencido o general em uma batalha de vontades, mas havia transcendido a própria batalha. Ele havia escolhido um código de honra mais antigo e mais profundo do que qualquer regulamento militar. E ao fazê-lo, ele havia se tornado naquele momento o homem mais livre de todo o acampamento. A percepção de que algo fundamental havia mudado começou a se espalhar sutilmente pelo acampamento. Alguns soldados que haviam observado a cena de soslaio trocaram olhares rápidos e significativos. Nenhuma palavra foi dita, mas um entendimento tácito passou entre eles. A humilhação pública de Elias não o havia quebrado, de alguma forma o havia fortalecido. Sua recusa silenciosa em participar da profanação final ressoou com a própria exaustão moral deles. Eles também carregavam cartas, fotos e memórias. Eles também lutavam por algo mais do que a bandeira. A ação de Elias deu voz a um sentimento que todos compartilhavam, mas que ninguém ousava expressar: o desejo de permanecer humano em meio à desumanização. A semente que o general tentara esmagar não só havia sobrevivido, como começara a lançar raízes no solo fértil do respeito silencioso de seus companheiros. O general Valérius, já dentro de sua tenda, sentiu uma inquietação inexplicável. Ele se sentou diante de seus mapas, mas as linhas e fronteiras pareciam desfocadas. A imagem do soldado ajoelhado na lama, com aquela calma irritante em seus olhos, persistia em sua mente. Ele tentou afastá-la como um incômodo, um breve lapso na disciplina que já havia sido corrigido. Mas a imagem se recusava a desaparecer. Havia algo na quietude de Elias que o perturbava, uma força passiva que sua lógica agressiva não conseguia decifrar. Ele havia vencido o confronto, imposto sua vontade, mas não sentia o triunfo que esperava. Em vez disso, sentia um vazio, um eco de dúvida que o fazia questionar não a culpa do soldado, mas a certeza de seu próprio julgamento. A virada silenciosa não acontecia apenas no pátio, mas também na mente do homem que acreditava controlar tudo. Do lado de fora, o capitão Rojas finalmente se moveu. Ele não foi em direção a Elias nem em direção à tenda do general. Ele se virou e caminhou em direção à sua própria tenda, a mente fervilhando de conflito. Ele era um bom oficial, leal e eficiente. Sua carreira fora construída sobre a obediência e a execução precisa das ordens.
Mas hoje, pela primeira vez, ele se perguntou se o dever e a honra eram realmente a mesma coisa. A imagem de Elias limpando o papel manchado de lama se sobrepôs a todas as medalhas e promoções que ele já recebera. Ele percebeu que a verdadeira coragem não era apenas enfrentar o fogo inimigo, mas também enfrentar a injustiça dentro de suas próprias fileiras, mesmo quando essa injustiça usava o uniforme de um general condecorado. A semente da dúvida plantada em sua mente estava destinada a crescer e a exigir uma ação. Elias pegou uma pá que estava encostada em um poste. O metal estava frio em suas mãos. Ele caminhou em direção à área designada para as latrinas, seus passos firmes na lama. Ele não olhou para trás, não procurou por aprovação ou condenação nos rostos dos outros. Seu mundo interior estava em paz. Ele havia obedecido a uma lei superior. A punição que se seguia era apenas um trabalho físico, um esforço do corpo que não poderia mais tocar sua alma. Ao aceitar a tarefa humilhante sem resistência, mas depois de ter protegido o que era sagrado, ele demonstrou uma forma de obediência ainda mais profunda, a obediência à sua própria consciência. Ele começaria a cavar, não como um prisioneiro, mas como um homem que, em meio à sujeira da guerra, havia conseguido manter algo imaculadamente limpo. O som da pá de Elias cravando na terra dura começou a ecoar pelo acampamento. Era um som rítmico, constante, quase meditativo. Cada golpe era uma afirmação de sua presença, de sua resiliência. O som se misturava aos outros ruídos da guerra, mas se destacava por sua singularidade. Não era um som de construção, nem de destruição. Era um som de trabalho, de penitência, mas também de propósito. Para os soldados que o ouviam, aquele som se tornou um lembrete sutil do que havia acontecido no pátio. Um lembrete de que a dignidade podia ser encontrada nos lugares mais improváveis e que a força de um homem não era medida pela sua capacidade de infligir violência, mas por sua capacidade de preservar a humanidade, tanto a sua quanto a dos outros. A luz do dia começava a falhar, lançando longas sombras sobre o acampamento. O céu cinzento assumiu tons de roxo e laranja, uma beleza melancólica que parecia zombar da feiura da guerra. A figura de Elias, cavando em silêncio, se tornou uma silhueta contra o pôr do sol. Ele era apenas um soldado, um número em um exército de milhares, mas naquele momento ele parecia maior. Sua pequena rebelião silenciosa, seu ato de guardar um desenho de criança, havia injetado uma nova e perigosa pergunta no ar. Pelo que exatamente eles estavam lutando? Se o inimigo também tinha filhos que desenhavam para eles, se a dor da perda era a mesma em ambos os lados da trincheira, então qual era o sentido de tudo aquilo? A virada silenciosa não era apenas sobre um soldado e um general, mas sobre a própria lógica da guerra, que começava a se mostrar terrivelmente falha. Dentro de sua tenda, o capitão Rojas acendeu um lampião. A chama trêmula iluminou seu rosto, revelando a profunda incerteza em seus olhos. Ele pegou um pedaço de papel e uma caneta com a intenção de escrever seu relatório diário para o general. Era um procedimento padrão, um resumo das atividades do dia. Mas suas mãos hesitaram sobre a página em branco. Como ele poderia descrever o que aconteceu? Soldado Elias desafiou uma ordem direta, mas o fez por uma razão moralmente justificável? A frase era um paradoxo, uma contradição que o sistema militar não podia acomodar. Ele sabia que qualquer relatório oficial selaria o destino de Elias. O silêncio, por outro lado, o tornaria cúmplice. Ele estava preso entre o dever e a consciência, e a escolha que fizesse poderia mudar o curso de mais de uma vida. O general Valérius saiu de sua tenda, a inquietação o impulsionando para fora. Ele olhou para o outro lado do acampamento e viu a silhueta solitária de Elias, ainda trabalhando enquanto a escuridão caía. Ele esperava sentir satisfação ao ver sua ordem sendo cumprida, ao ver o soldado quebrado pelo trabalho humilhante. Mas ele não sentiu nada disso. Em vez disso, ele sentiu uma pontada de algo que ele não reconhecia, uma curiosidade teimosa que roía a borda de sua raiva. Por que o soldado faria aquilo? Por que arriscar tudo por um pedaço de papel pertencente a um inimigo morto? A pergunta era um anzol que se prendera em sua mente e ele sabia com uma certeza desconfortável que não conseguiria se livrar dele até que soubesse a resposta. A virada estava completa. O poderoso agora buscava uma verdade que o impotente possuía. A noite caiu sobre o acampamento como um manto, trazendo consigo um frio mais profundo. O som da pá de Elias finalmente cessou. Ele havia terminado seu trabalho para o dia. No silêncio que se seguiu, o acampamento parecia prender a respiração.
A história daquele dia ainda não havia terminado. Todos sentiam que era apenas o fim do primeiro movimento de uma sinfonia sombria e profunda. Elias, sozinho na escuridão, tocou o peito de seu uniforme, sentindo o leve relevo do papel dobrado por baixo. Não era um fardo. Era uma âncora. Naquele gesto ele reafirmou sua escolha. A prova da verdade estava segura, guardada contra seu coração, esperando o momento em que a luz inevitavelmente a revelaria. A expectativa de que as coisas iriam mudar pairava no ar, tão palpável quanto a geada que começava a se formar sobre a terra devastada. A noite não trouxe paz, apenas uma escuridão que parecia amplificar os sons do acampamento e o peso do que não fora resolvido. O general Valérius, dentro de sua tenda, não conseguia se concentrar nos mapas. As linhas estratégicas se confundiam com as dobras de um pequeno pedaço de papel amassado em sua memória. A calma desafiadora de Elias, a maneira como ele guardara o objeto contra o peito, tudo aquilo era uma insubordinação de uma natureza que ele não sabia como combater. Era uma rebelião não contra sua autoridade, mas contra a própria lógica da guerra que ele dominava. Impulsionado por uma necessidade que ele mesmo não compreendia, uma curiosidade que se tornara uma ferida aberta, ele saiu de sua tenda. Atravessou o acampamento em silêncio, seus passos agora pesados de dúvida, não de poder. O som da pá havia cessado, mas a presença de Elias ainda pairava sobre o local, uma pergunta silenciosa que exigia uma resposta. Ele encontrou Elias perto da vala recém-cavada, limpando a lama da pá com um pedaço de estopa. O soldado não pareceu surpreso ao ver o general se aproximando na penumbra, como se esperasse por aquele confronto final. Os poucos soldados ainda acordados congelaram, observando das sombras, sentindo que a verdadeira batalha daquele dia estava prestes a acontecer. Valérius parou a poucos metros de Elias. A luz de um lampião distante lançando sombras longas e dançantes sobre seus rostos. A raiva do general havia se dissipado, substituída por algo mais complexo, uma intensidade crua e faminta. "O que é?" ele perguntou, a voz baixa, desprovida de sua arrogância habitual, quase um apelo. "O que há nesse papel que o fez arriscar um fuzilamento? O que vale mais do que sua vida, soldado?" A pergunta não era uma ameaça. Era a confissão de sua própria derrota, o reconhecimento de que havia uma força ali que ele não conseguia medir nem quebrar. Elias olhou para o general e em seus olhos não havia triunfo, apenas uma tristeza profunda e compartilhada. Ele não respondeu com palavras. Lentamente, com a mesma reverência de antes, ele desabotoou o uniforme. O gesto era íntimo, quase sagrado, como se estivesse abrindo o peito para revelar a alma. Retirou o pequeno retângulo de papel dobrado que agora estava seco e aquecido pelo calor de seu corpo. Ele o segurou na palma da mão por um instante, como se para se despedir de um segredo, antes de estendê-lo ao general. Não o entregou como um prisioneiro entrega suas posses, mas como um homem compartilha um pão. Valérius hesitou, sua mão tremendo levemente ao aceitar o objeto. O papel parecia absurdamente leve e frágil em sua mão grande e calejada. Uma mão acostumada a segurar o peso de espadas e destinos. O poder naquele momento havia se transferido para aquele pedaço de papel. Sob o olhar atento de Elias e das sombras que eram seus soldados, o general desdobrou o papel. A luz trêmula do lampião revelou o que estava dentro. Não eram códigos, nem ordens, nem uma carta com palavras de ódio. Era um desenho infantil, feito com giz de cera de cores vivas e desbotadas. Representava uma casa desajeitada com uma chaminé soltando fumaça em espirais, um sol amarelo sorrindo no canto da página e 3 figuras de palito de mãos dadas. Um homem alto, uma mulher um pouco menor e, entre eles, uma criança minúscula com um vestido vermelho. Na parte de baixo, escrito em uma caligrafia irregular e infantil, estava a palavra papai. A simplicidade da imagem era uma arma de poder devastador. Era a prova irrefutável e universal de uma vida, de um amor, de um mundo que a guerra estava determinada a destruir. O general Valérius ficou olhando para o desenho por um tempo que pareceu infinito. O mundo ao seu redor desapareceu. O som da artilharia distante, o vento frio, os rostos de seus homens, tudo se dissolveu em um silêncio profundo. Ele não via mais um pedaço de papel encontrado no bolso de um inimigo. Ele via o sol em seu próprio jardim, a mão de sua esposa na sua, a risada de seu filho quando ele ainda era pequeno o suficiente para caber em seus braços. A imagem perfurou décadas de armadura endurecida, atravessou a couraça de disciplina e brutalidade e atingiu o homem que ele havia enterrado há muito tempo sob o uniforme.
Uma única lágrima, quente e pesada, escapou de seu olho e caiu sobre o papel, manchando a tinta do pequeno sol sorridente. A vergonha o atingiu como um golpe físico, uma vergonha por sua cegueira, por sua crueldade, por ter profanado algo tão sagrado. Minha sobrinha me enviou um igual na semana passada, disse Elias, sua voz quebrando o silêncio, mas suave, sem acusação. Ela desenhou a mim, a irmã dela e meus pais em frente à nossa fazenda. Ele o guardava no mesmo lugar que eu guardo o meu, para lembrar por que lutamos, para lembrar para onde queremos voltar. A conexão foi feita, a ponte entre os mundos foi erguida. Elias não precisou dizer mais nada. A verdade estava ali, completa e inegável, na justa posição daquelas duas imagens, uma vista e outra imaginada. A humanidade do inimigo não era uma teoria, era um fato tão real e tangível quanto o papel que o general segurava em sua mão trêmula. Ele estava olhando para um espelho e a imagem que via refletida era a de um monstro que quase forçou um homem bom a queimar o coração de outro. Eu rezo por nosso Marcos, continuou Elias, a voz firme novamente, para que sua filha se lembre de seu rosto e rezo por ele. Ele acenou com a cabeça para o desenho, para que sua filha não cresça odiando homens como nós. Rezo para que Deus nos perdoe, meu general, não por lutarmos, mas por quase termos nos esquecido de por que lutamos. Cada palavra era um prego no caixão da certeza de Valérius. A inversão de poder era total. O soldado raso, coberto de lama, estava ensinando ao lendário general o verdadeiro significado da honra. Ele não estava pedindo clemência ou justificando suas ações. Estava oferecendo uma lição, uma chance de redenção, não apenas para si mesmo, mas para o homem que o havia humilhado. O silêncio que se seguiu foi o som de um universo moral sendo reconstruído. O general dobrou o papel com um cuidado que beirava a adoração. Seus movimentos eram lentos, desajeitados, como se estivesse aprendendo a usar as mãos novamente. Ele estendeu o desenho de volta para Elias. Seus olhos se encontraram na penumbra e, pela primeira vez, Valérius não olhou para um subordinado, mas para um igual. Não, para um homem superior. Um homem que havia mantido sua alma intacta no inferno. Elias aceitou o papel e o guardou de volta em seu uniforme, o ritual de proteção agora compartilhado e validado pela mais alta autoridade. O general então se virou, não para ir embora, mas para caminhar em direção ao pequeno memorial improvisado perto da capela em ruínas. Cada passo era pesado, cada movimento uma penitência. Os soldados observavam, fascinados e aterrorizados, testemunhando o desmoronamento de um deus. Ele parou diante dos dois pequenos montes de terra, o capacete de seu próprio soldado, Marcos, e o capacete do inimigo. Sob o olhar de todos, o general Valérius se ajoelhou. O som de seus joelhos batendo na terra úmida ecoou pelo acampamento como um tiro. Com as próprias mãos, ele ajeitou a terra em volta do monte do soldado inimigo que havia sido perturbado pelo seu chute de desprezo horas antes. Ele pegou o capacete e limpou a lama seca com a manga de seu impecável uniforme de general, um gesto de humildade tão chocante que fez o capitão Rojas prender a respiração. Ele colocou o capacete de volta no lugar com uma precisão e respeito que transformaram o memorial improvisado em um monumento sagrado. A catarse varreu o acampamento, uma onda silenciosa de alívio e espanto. Então o general se levantou. Seu corpo parecia mais velho, curvado sob o peso de uma nova compreensão. Ele se virou para encarar Elias, que permanecia parado, observando. O general Valérius, o martelo, o conquistador de cidades e o terror de exércitos, endireitou as costas, levou a mão à testa e prestou a Elias a mais formal e rígida das continências militares. Não era a continência de um superior para um inferior, era a continência de um homem para outro, um reconhecimento de coragem, de honra e de uma força que ele nunca conhecera. Foi um pedido de desculpas, uma absolvição e uma promessa, tudo em um único gesto silencioso. A justiça moral havia sido feita não com punição, mas com o reconhecimento da dignidade. Sem outra palavra, o general baixou a mão, virou-se e caminhou de volta para a escuridão de sua tenda, deixando para trás um acampamento transformado. Ele não olhou para trás. Não precisava. O silêncio que ele deixou era mais eloquente do que qualquer ordem que já dera. Era um silêncio de reverência, de vergonha e de uma esperança recém-nascida. O capitão Rojas olhou de seu comandante em retirada para o soldado solitário e entendeu que a hierarquia de poder daquele acampamento havia sido permanentemente reescrita. O homem mais poderoso não era mais aquele com as insígnias mais altas, mas aquele com o coração mais intacto. A revelação não havia sido apenas sobre um desenho.
fora sobre a descoberta de que a verdadeira vitória na guerra talvez fosse simplesmente a de se recusar a odiar. A continência do general Valerius pairou no ar gelado muito depois de sua mão ter baixado, um gesto fantasma que redefiniu a realidade do acampamento. Os soldados, antes meras engrenagens na máquina de guerra, tornaram-se testemunhas de algo que transcendia a disciplina militar. Eles olhavam para Elias, não mais como o tolo sentimental que fora humilhado, mas como o epicentro de um terremoto moral que abalara o próprio fundamento de sua existência. O capitão Rojas permaneceu imóvel, a mente lutando para processar a inversão. O homem que ele seguia e admirava, o pilar de força inabalável, havia se curvado não diante de um inimigo superior em armas, mas diante da superioridade moral de um soldado raso. O silêncio que se seguiu à partida do general não era vazio. Estava repleto de perguntas, de admiração e de um medo reverencial. A hierarquia de poder havia sido dissolvida e, no vácuo, uma nova ordem, baseada na dignidade e não na patente, começava a tomar forma, frágil e incerta, como a primeira luz da alvorada. Valerius entrou em sua tenda e o mundo exterior deixou de existir. A lona que o separava de seus homens parecia uma barreira frágil contra a onda de vergonha que o consumia. Ele não acendeu o lampião principal, preferindo a penumbra que espelhava a escuridão em sua alma. Seus olhos caíram sobre a pequena moldura de prata em sua mesa de campanha, um objeto que ele mantinha virado para baixo há meses, um lembrete doloroso de um mundo que ele sentia não mais pertencer. Com as mãos trêmulas, ele a virou. A foto de sua esposa e de seu filho sorrindo em um dia de sol o encarou com uma inocência que o acusava. Ele traçou o rosto de seu filho com o dedo calejado, o mesmo dedo que apontara com fúria para Elias. A imagem do desenho infantil se sobrepôs à fotografia e ele finalmente entendeu. Na sua busca por forjar soldados perfeitos, ele havia se desfeito do que os tornava homens. A lágrima que escorrera por seu rosto no pátio fora apenas o início de um degelo interno, doloroso e terrivelmente necessário. A manhã seguinte rompeu fria e cinzenta, mas algo no ar havia mudado. O medo que normalmente acompanhava os passos do general fora substituído por uma curiosidade cautelosa. Valerius emergiu de sua tenda, o rosto marcado por uma noite sem sono, mas seus olhos possuíam uma clareza que ninguém jamais vira. Ele não gritou ordens. Caminhou até o capitão Rojas, que se enrijeceu por instinto e falou em um tom baixo, quase confidencial. Capitão, organize um pelotão. Quero que vasculhem a área do riacho. Encontrem os corpos dos inimigos que caíram ontem. Todos eles. Rojas piscou, confuso. Para qual finalidade, meu general? Contagem de baixas? Valerius balançou a cabeça, o olhar fixo no horizonte. Não. Para enterrá-los, encontrem um lugar adequado, longe da água. Marque as covas, sem bandeira, sem cerimônia. Apenas enterrem os mortos. A ordem era tão contrária a tudo o que Valerius representava que Rojas ficou momentaneamente sem palavras, sentindo que estava recebendo a primeira diretriz de um homem completamente novo. O capitão Rojas observou o general se afastar e uma onda de compreensão o invadiu. Aquela não era uma ordem estratégica, era um ato de penitência. Era a tentativa de Valerius de reparar em larga escala a profanação que ele quase cometera em escala individual. O respeito que Rojas sentira por Elias na noite anterior agora se estendia a seu comandante, mas era um respeito diferente, mais profundo. Não era mais a admiração por um líder implacável, mas a compaixão por um homem que encontrara a coragem de confrontar seus próprios demônios no campo de batalha mais difícil de todos, sua própria consciência. Rojas deu a ordem a seus homens, e a maneira como eles a receberam, com um aceno solene em vez de questionamentos, mostrou que a lição de Elias havia se espalhado. Eles não estavam mais apenas seguindo ordens, estavam participando de um ato de restauração da humanidade que todos sentiam ter perdido um pedaço. Enquanto o pelotão partia para sua tarefa em comum, Valerius caminhou pelo acampamento. Seus passos não eram mais os de um inspetor, mas os de um peregrino. Ele procurava por Elias. Encontrou-o não cavando latrinas, mas afiando sua baioneta, sentado em um caixote de munição, um pouco afastado dos outros. Os soldados ao redor, ao verem o general se aproximar, não desviaram o olhar com medo. Eles observaram abertamente, com um interesse que não era hostil. Eles sabiam que aquele encontro era o capítulo final da história da noite anterior. Elias levantou-se quando Valerius parou diante dele, sua expressão calma, sem traço de medo ou de triunfo. Ele simplesmente esperou.
O general olhou para o jovem soldado, para o rosto ainda marcado pela lama seca da humilhação, e viu não um insubordinado, mas um professor. Um professor que lhe ensinara uma lição que décadas de guerra não conseguiram. Sua punição está cancelada, soldado, disse Valérius, a voz rouca, as palavras soando inadequadas, pequenas demais para o tamanho de seu erro. Ele fez uma pausa buscando a coragem para dizer o que realmente precisava ser dito. Eu estava errado. A guerra nos dá muitas desculpas para sermos cegos. Nós nos convencemos de que, para sobreviver, precisamos odiar. Que a compaixão é uma fraqueza que nos matará. Ele olhou para as próprias mãos como se as visse pela primeira vez. Você me provou que a verdadeira fraqueza é esquecer por que estamos aqui. É esquecer que, sob cada uniforme, há um coração que bate pelo mesmo sol, pela mesma chuva, pelas mesmas memórias de casa. A confissão feita em voz alta não foi um ato de humilhação, mas de libertação. Ele estava se despojando de sua armadura, peça por peça, diante do homem que ele havia tentado quebrar. Elias ouviu em silêncio, seu olhar nunca vacilando. Não havia um pingo de satisfação em seu rosto, apenas uma empatia que parecia mais antiga que sua idade. Quando o general terminou, o silêncio se estendeu por um momento, um espaço para que as palavras se assentassem. Todos nós corremos o risco de esquecer, meu general, respondeu Elias, a voz suave, oferecendo absolvição em vez de julgamento. É por isso que precisamos uns dos outros para nos lembrar. A guerra não nos pede para parar de sentir. Ela nos testa para ver se conseguimos sentir as coisas certas. Naquele momento, a dinâmica de poder se completou em sua inversão. O soldado não estava apenas perdoando seu superior. Ele estava validando sua luta, reconhecendo a dificuldade da jornada do general de volta à humanidade. Ele ofereceu uma ponte, não uma barreira, mostrando que a redenção não era um destino, mas um caminho que eles poderiam percorrer juntos. Valérius sentiu o peso de décadas se levantar de seus ombros. A graça oferecida por Elias era um presente que ele não merecia, mas que aceitou com uma humildade que o surpreendeu. A reparação, no entanto, precisava ser mais do que palavras. Sua tarefa de cavar latrinas acabou, disse o general, a voz mais firme agora com um novo propósito. A partir de hoje, você terá uma nova função. Você será o responsável por registrar os nomes de nossos mortos. E quando encontrarmos os pertences dos inimigos, você os guardará. Cartas, fotos, qualquer coisa. Nós os manteremos seguros. Quando esta guerra acabar, talvez possamos devolvê-los. Talvez possamos mostrar a eles que não éramos apenas monstros. Ele estava transformando a suposta fraqueza de Elias em uma função oficial, uma instituição de memória e compaixão no coração de seu exército. O general então olhou para o peito do uniforme de Elias, onde o desenho estava guardado. E quanto a isso, disse ele, a voz baixando novamente, isso é seu para guardar? Não, é nosso. É a nossa bússola moral. Quando a fúria da batalha nos cegar, quando o ódio parecer a única resposta, lembraremos daquele desenho. Lembraremos que lutamos não para destruir lares, mas para proteger os nossos. Aquele pequeno pedaço de papel, o símbolo da discórdia, fora oficialmente ressignificado. Não era mais apenas a prova de verdade de Elias, tornara-se o credo do exército de Valérius, o testamento silencioso de uma nova forma de lutar, uma que não exigia o sacrifício da alma em troca da vitória. Elias assentiu, a mão instintivamente tocando o peito, sentindo o calor do papel contra sua pele, agora não mais um segredo perigoso, mas um amuleto compartilhado. Com a nova ordem dada e a paz feita, Valérius deu um passo para trás. Ele olhou para Elias uma última vez e no olhar que trocaram não havia mais general nem soldado. Havia apenas dois homens, unidos por uma compreensão mútua forjada no fogo da vergonha e da graça. Valérius se virou e se afastou, mas desta vez sua partida não deixou um vácuo de poder, mas uma sensação de equilíbrio restaurado. Os outros soldados que haviam observado a cena à distância relaxaram. Um murmúrio de aprovação percorreu as fileiras. A justiça não apenas fora feita, mas a humanidade havia sido reafirmada como o valor mais alto. A cura emocional que começara com um ato de compaixão solitária agora se espalhava pelo acampamento, um antídoto lento mas potente contra o veneno da guerra. Elias observou o general partir e depois olhou para suas próprias mãos. Elas não segurariam mais uma pá para cavar sua própria vergonha, mas uma caneta para honrar a memória dos caídos de ambos os lados.
Ele olhou para o memorial improvisado perto da capela em ruínas, onde os 2 capacetes do amigo e do inimigo agora repousavam lado a lado sob o olhar protetor de seu comandante. A redenção de Valérios não havia apenas salvado a honra de Elias, havia oferecido uma nova esperança para todos eles. A esperança de que era possível atravessar o inferno e emergir do outro lado não apenas como sobreviventes, mas como seres humanos completos. A tensão da injustiça finalmente se dissipara, dando lugar a uma compaixão silenciosa e a uma promessa de que, a partir daquele dia, eles lutariam de forma diferente. As semanas que se seguiram teceram uma nova tapeçaria no acampamento. O ar, antes saturado de uma tensão brutal e pragmática, agora carregava uma quietude reflexiva. Os sons da guerra não cessaram, mas a maneira como os homens os habitavam mudou. As ordens do general Valérios, antes cortantes como vidro quebrado, tornaram-se mais ponderadas, focadas não apenas em tomar o próximo centímetro de terra, mas em preservar os homens que o fariam. A mudança mais visível, no entanto, era a nova tarefa dada a um pelotão a cada amanhecer. A busca e o sepultamento digno dos mortos, de ambos os lados da linha de frente. O som das pás na terra, antes um eco da humilhação de Elias, transformou-se em um hino solene de respeito, uma liturgia silenciosa que reconhecia o custo humano compartilhado daquele conflito. A disciplina não se afrouxou, mas se aprofundou, agora enraizada não no medo, mas em um senso de propósito renovado e profundamente humano, uma irmandade forjada na redescoberta da compaixão. Em um canto silencioso de uma tenda de suprimentos entre caixotes de munição e rações, Elias montou seu novo posto de comando. Sua mesa era uma prancha de madeira sobre 2 barris, e sua arma, uma caneta e um grosso caderno de registro. Ali, ele se tornou o guardião das últimas palavras, o curador das memórias interrompidas. Com uma delicadeza que contrastava com suas mãos calejadas de soldado, ele catalogava os pertences encontrados nos bolsos dos caídos. Cartas amareladas, fotografias desbotadas, pequenas medalhas religiosas e, ocasionalmente, um desenho infantil. Cada item era limpo com cuidado, envolto em um pano e etiquetado não com o número de regimento, mas com o nome do homem a quem pertencera. Seu trabalho não era sombrio, era sagrado. Ele não estava lidando com os detritos da morte, mas com as provas da vida. Os soldados que passavam por ali baixavam a voz, como se estivessem entrando em uma biblioteca ou em uma igreja, reconhecendo naquele simples ato de registro uma forma de imortalidade. O general Valérios frequentemente observava Elias de longe. Sem nunca interromper, ele via o jovem soldado curvado sobre a mesa improvisada, a luz de um lampião iluminando a seriedade em seu rosto, e sentia uma estranha sensação de paz. Aquele canto da tenda havia se tornado a bússola moral do acampamento, o ponto fixo em um mundo de caos. Valérios não via mais em Elias um subordinado, mas um espelho de sua própria humanidade resgatada. As decisões que ele tomava agora no mapa estratégico em sua tenda eram filtradas através da lembrança daquele desenho. Cada vida perdida, de seu lado ou do outro, era agora contabilizada não como uma baixa estatística, mas como um nome a ser registrado no caderno de Elias. A liderança do general, antes baseada na força que quebra, foi reconstruída sobre a força que preserva, e seus homens, sentindo essa mudança, o seguiram com uma lealdade mais profunda e verdadeira do que qualquer medo jamais poderia inspirar. Certa noite, após um dia particularmente brutal de combate, Valérios sentou-se em sua própria tenda. Por anos, a comunicação com sua família havia se tornado esporádica, relatórios curtos e impessoais que escondiam mais do que revelavam. Mas naquela noite, ele pegou papel e caneta e começou a escrever. As palavras fluíram com uma honestidade que ele não acessava há décadas. Ele não falou de batalhas ou estratégias. Falou sobre o cheiro da terra depois da chuva, sobre a cor do céu ao amanhecer e sobre como a risada de um de seus homens o fez lembrar do próprio filho. Ele escreveu sobre um jovem soldado que lhe ensinara que a verdadeira coragem não está em quão alto se pode odiar, mas em quão fundo se pode compreender. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava escrevendo como um general, mas como um marido e um pai que sentia uma saudade imensa de casa e que finalmente se sentia digno de um dia poder voltar para ela. A história do desenho se espalhou pelo acampamento não como uma fofoca, mas como um mito fundador. Tornou-se uma lenda silenciosa, uma parábola contada em olhares e gestos. Os soldados começaram a tratar seus próprios tesouros de bolso, as cartas e fotos de suas famílias, com uma nova reverência.
O pequeno pedaço de papel, guardado com segurança por Elias, nunca mais foi visto por ninguém, mas sua presença era sentida por todos. Ele se tornou um símbolo coletivo, um lembrete constante de que a linha que separava o amigo do inimigo era terrivelmente fina, traçada não pela natureza, mas pela loucura dos homens. O desenho infantil, resgatado da lama da humilhação, havia se tornado a bandeira invisível sob a qual todos eles agora marchavam, uma bandeira que não representava uma nação, mas a frágil e preciosa república da humanidade. A transformação não era apenas do general, era de todo o exército. Perto da capela em ruínas, o pequeno memorial improvisado por Elias havia crescido. Os 2 montes de terra originais ainda estavam lá, mas agora eram cercados por outros. Soldados, em seus momentos de folga, começaram a adicionar pequenas pedras ou flores silvestres ao local sem fazer distinção entre os capacetes. O memorial se tornara um espaço de luto compartilhado, um santuário para o dor que não conhecia uniforme. O capitão Rojas, um dia, encontrou um jovem recruta que havia perdido o irmão na semana anterior, ajeitando a terra no túmulo de um soldado inimigo. Quando questionado, o recruta apenas deu de ombros e disse: "Talvez alguém esteja fazendo o mesmo pelo meu irmão do outro lado." A lição de Elias havia florescido, transformando um ato solitário de compaixão em uma cultura de empatia. Aquele pequeno pedaço de terra sagrada era a prova viva de que a transformação mais profunda não vem de ordens, mas de exemplos. Na quietude de sua tenda, o general Valérius pegou a moldura de prata de sua mesa. A luz do lampião dançava sobre o vidro que protegia a foto de sua esposa e de seu filho. Ele não via mais a imagem como um lembrete doloroso de um mundo perdido, mas como um mapa que lhe mostrava o caminho de volta. Seus olhos, antes duros e frios como aço, agora continham uma luz suave. A luz de um homem que havia feito as pazes com sua própria alma. Ele compreendeu finalmente que a vitória final em qualquer guerra não era medida em território conquistado ou inimigos derrotados. A verdadeira e única vitória era a capacidade de olhar para o rosto de sua família ao retornar para casa e ainda se reconhecer. Um leve sorriso tocou seus lábios. Ele não era mais o martelo. Ele era apenas um homem, um pai que havia aprendido no lugar mais sombrio do mundo que a humanidade não tem lado.